A gente sabe que o Brasil se tornou independente em 1822, quando surgiu por aqui uma monarquia liderada por Dom Pedro I. Mas as tentativas de independência vieram acontecendo em regiões diferentes da colônia desde muito antes, e elas eram bem variadas da que acabou acontecendo em 1822. A maior delas, aliás, a única delas a ter sucesso, pelo menos por algum tempo, foi a Revolução Pernambucana de 1817. As primeiras tentativas de independência em terras brasileiras aconteceram no final do século XVIII, tendo as principais delas a Inconfidência Mineira, em 1739, e a Inconfidência Baiana, em 1798. Em ambos os casos, os planos foram delatados e a coroa portuguesa conseguiu agir antes que eles saíssem do papel. Em Minas, Tiradentes acabou enforcado, e o mesmo aconteceu com 4 rebeldes, no caso baiano. Os movimentos inconfidentes e a Revolução Pernambucana de 1817 tiveram semelhanças importantes. Em primeiro lugar, envolveu apenas uma parte da colônia, no caso Pernambuco e algumas capitanias vizinhas, e não o Brasil como um todo. Isso porque a ideia do Brasil como uma única nação não existia na época, e foi sendo construída durante e após o processo de independência. Em segundo lugar, a Revolução tinha um caráter republicano inspirado no sistema de governo dos Estados Unidos da América. Antes de mais nada, quando a gente trata das independências dos países americanos, é importante ter em mente que esses eventos fazem parte de um único grande processo. Quer dizer, um monte de revoluções e independências aconteceram em pouco tempo porque haviam motivações em comum. Em especial, a crítica às formas tradicionais de poder, que tirava a legitimidade dos reis sobre os súditos e das metrópoles sobre as colônias. O que havia de novo naquele contexto era o fato de que os regimes políticos não eram mais capazes de responder às demandas de diferentes grupos sociais, num mundo que se transformava rapidamente. O resultado mais geral desse processo foi a formação de estados inspirados em ideais liberais na maior parte dos países da América e da Europa. Mas é claro que cada estado teve sua história e cada revolução suas próprias motivações. Se a gente pegar, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, vamos ver que as motivações imediatas da revolta dos colonos foram os impostos e outras medidas impopulares do rei da Inglaterra. Por entenderem que o poder do rei não tinha mais legitimidade, o povo dos Estados Unidos exigiu mais do que o fim dessas medidas. Exigiram e conquistaram a independência e a fundação de uma república. Na Revolução Pernambucana de 1817, aconteceu algo muito parecido. Uma parte importante da elite da capitania estava descontente com algumas medidas específicas tomadas pelo rei de Portugal. Dom João VI tinha se mudado para o Rio de Janeiro em 1808, e a sua intenção era preservar a monarquia portuguesa do colapso, já que Napoleão Bonaparte tinha invadido seus domínios na Europa. Só que em 1815 a guerra acabou, o Império Francês caiu, mas mesmo assim a família real não voltou para Portugal. Parecia que ia ficar de vez por aqui, gostou do clima, sei lá. Até levou o Brasil à condição de reino, equiparado aos domínios europeus da monarquia, não era mais do que uma mera colônia. Quando a Revolução Pernambucana aconteceu, a monarquia portuguesa vinha reconhecendo a importância do Brasil e vinha favorecendo mais do que nunca os proprietários daqui, com medidas como a abertura dos portos, que aumentaram o lucro dos fazendeiros, a nomeação de homens nascidos no Brasil para altos postos do Estado, novidade, a criação de novas instituições, como as academias militares e as escolas de arte, que abriram aos brasileiros o acesso à formação necessária para fazerem carreiras de sucesso. Assim, as elites brasileiras tinham tudo para estarem satisfeitas, certo? Depende. Afinal, foram os negociantes e fazendeiros do Rio de Janeiro e das regiões próximas que mais se beneficiaram de tudo isso. Em Pernambuco, em geral, nas capitanias mais ao norte do Brasil, a abertura dos portos trouxe vantagens para os proprietários, mas de resto, a situação parecia ser mais do mesmo. Antes eles estavam submetidos a uma corte distante que estava em Lisboa. Agora, estavam sujeitos a uma corte distante que estava no Rio de Janeiro. Em certos aspectos, a coisa só piorou. É que a corte não podia mais tirar recursos de Portugal porque a economia de lá estava, falida. Ao mesmo tempo, o rei não contrariava os interesses dos proprietários do Rio de Janeiro e das regiões vizinhas. Então, na hora de aumentar impostos, quem ficou com o ônus foram outras regiões do Brasil, incluindo Pernambuco. E passou a pagar uma taxa de 10% sobre a produção do algodão, mercadoria mais importante na economia pernambucana daquele momento. Outra taxa que gerou revolta em Pernambuco foi criada para manter a iluminação pública no Rio de Janeiro. Quer dizer, do ponto de vista da elite pernambucana, eram eles que estavam pagando a conta da transformação do Rio de Janeiro em uma corte europeia, com suas luzes, festas e banquetes. E foi justamente o descontentamento de uma parte da elite pernambucana com essas taxas e com outras medidas do rei a principal
motivação dessa revolução. Mas a elite não fez a revolta sozinha, até porque não dava para enfrentar Portugal sem um exército. Esse exército foi composto por soldados quase sempre muito pobres, analfabetos e que tinham sido recrutados à força. Soldados que sofriam com falta de salários, os abusos e castigos físicos por parte dos superiores e a discriminação da cor. Esses homens entraram na luta contra Portugal seguindo as ordens de seus comandantes. Tudo começou no início de março, quando o governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro recebeu uma denúncia de que estavam ocorrendo reuniões da maçonaria para tramar a derrubada de seu governo. Por via das dúvidas, ele mandou prender vários suspeitos. No dia 6 de março, ao tentar cumprir as ordens do governador, um comandante português foi assassinado por seus subordinados no Forte das Cinco Pontas, em Recife. Dali, saiu uma multidão armada que tomou as ruas da cidade e apresentou um ultimato para que o governador fosse embora de Pernambuco. Caso contrário, acabaria morto. Caetano Pinto, vendo que os rebeldes não estavam para brincadeira, achou melhor zarpar para o Rio de Janeiro. Com a vitória concretizada pela fuga do governador, uma grande festa tomou as ruas de Recife. Nesses eventos, os militares arrancaram o brasão do rei de seus uniformes, simbolizando a quebra da subordinação em relação à monarquia portuguesa. No dia seguinte, o governo provisório foi estabelecido, reunindo representantes de proprietários rurais, comerciantes, militares e clero. Ou seja, os líderes pertenciam a diferentes setores da elite colonial pernambucana. Com a formação do novo governo, os revolucionários passaram a publicar proclamações e decretos que definiam quais seriam os seus objetivos. Além disso, procuraram a adesão de outras capitanias, enviando emissários para Bahia, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. O atual estado de Alagoas, que na época era uma comarca da capitania de Pernambuco, também fez parte do movimento. Assim, o que começou em Recife ameaçava se alastrar por diversos territórios da região que hoje forma o Nordeste do Brasil. E para o rei de Portugal, que desde 1808 estava no Rio de Janeiro, a ameaça de um contágio revolucionário era muito grave. Até porque era nítido que os rebeldes tinham uma estratégia. Para conseguir a adesão das tropas, decretaram aumento dos salários dos soldados. Para garantir o apoio dos fazendeiros, publicaram um aviso garantindo que a escravidão não seria abolida naquele momento. A emancipação ocorreria no futuro, de forma lenta e segura. Eles seguiram um caminho muito parecido com o dos Estados Unidos, que naquele momento mantinha a ordem social escravista, lado a lado com instituições liberais e republicanas. Aliás, inspirado pelo liberalismo político e no exemplo norte-americano, a Revolução Pernambucana decretou, pela primeira vez na história do Brasil, a liberdade de imprensa, a liberdade de culto religioso e a igualdade entre pessoas livres, acabando com a distinção entre nobres e plebeus, mas mantendo a diferença entre homens livres e escravos. Por tudo isso, não é de se estranhar que a Revolução tenha recebido o apoio da diplomacia dos Estados Unidos, que via com bons olhos a criação de mais uma república no continente. Também foi nos Estados Unidos que um dos rebeldes desembarcou, 2 meses depois do começo da Revolução, para comprar armas, contratar militares e negociar apoio norte-americano à guerra contra Portugal. O líder rebelde, Antônio Gonçalves da Cruz, conhecido como Cabo Gá, tinha contatos por lá graças à maçonaria. Para a gente ter uma ideia da rede de relações dos caras, Cabo Gá chegou a contratar comandantes militares franceses que haviam servido a Napoleão Bonaparte e que estavam desempregados depois da derrota de seu país nas guerras napoleônicas. Mas os oficiais franceses que ele contratou só chegaram em Pernambuco depois que a revolução já havia sido controlada e acabaram presos pelas tropas portuguesas. A repressão que pôs fim à Revolução Pernambucana foi feita com tropas que marcharam por terra da Bahia até o Recife e por embarcações que saíram do Rio de Janeiro e cercaram a cidade pelo mar. Além de prisões, execuções e deportações, a capitania de Pernambuco foi punida com a perda do território de Alagoas, que se tornou uma capitania autônoma. As tropas enviadas pelo rei entraram em Recife no dia 19 de maio, pondo um fim à primeira experiência republicana do Brasil. O fator que contribuiu para a derrocada da Revolução Pernambucana foi a mudança de time de uma parte dos fazendeiros de Pernambuco. A razão foi exatamente o comportamento dos soldados forçados a guerrear, muitos dos quais eram escravos. Eles passaram a ter suas próprias motivações para participar dessa e de outras revoluções. É que a experiência de pegarem armas em nome de ideais de liberdade e igualdade abriu as possibilidades para que eles começassem a lutar por seus próprios interesses. Durante a Revolução, os atos de rebeldia por parte dos setores populares se multiplicaram, aterrorizando uma parte dos grandes proprietários, o que fez com que mudassem de lado. Por exemplo, não faltam relatos de soldados negros
que lutaram nas tropas revolucionárias e que já não aceitavam mais serem tratados como inferiores. Não aceitavam mais tirar o chapéu nem dar passagem aos senhores brancos. Diziam em alto e bom som que logo se casariam com mulheres brancas, algo inaceitável para a época. Essa mudança de postura nos setores populares foi um resultado importante da Revolução, que nem mesmo a repressão destruiu totalmente. Outro resultado importante foi o início de uma tradição revolucionária pernambucana, com um forte teor federalista, que depois da independência passou a contestar a política centralizadora do Império. E é por essas e outras que a derrota do movimento não significa que ele não tem importância. Mesmo tendo durado 3 meses, a República Pernambucana deixou uma herança de rebeldia que marcou para sempre a história do Brasil. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, quem sabe a gente não responde. E acima de tudo, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do conteúdo que a gente faz, considere se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. E bom, é isso aí, gente. Um gigantesco abraço. Tchau, tchau.